Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante com relação a doenças infecciosas e que tem uma aplicabilidade muito clara com relação à Covid, a nova infecção pelo coronavírus. É um termo que se chama em inglês de super spreaders e que a gente poderia traduzir para o nosso português como super disseminadores. Pacientes que, por uma razão qualquer, têm uma capacidade muito acima da média de transmitir a doença e se tornam pontos cruciais na disseminação da pandemia. Obviamente que essa situação, um super disseminador, pode surgir simplesmente por uma questão de sorte e azar, da pessoa se contaminar sem saber que está ainda contaminada, mas já liberando o vírus. Todas as doenças infecciosas passam por um período chamado de pródromo. Esse termo vem do grego antigo, o primeiro a correr. Então, antes das manifestações claras da doença, você já libera o vírus naquele momento de sintomatologia leve e, se a pessoa não está atenta, ela pode se transformar num super disseminador. Por exemplo, se ela chegar de viagem contaminada e for a uma festa, alguma coisa assim. Algumas situações similares foram descritas no Uruguai, foram descritas aqui no Rio de Janeiro e pelo menos em 2 locais na Ásia, um na Coreia do Sul. Mas fora essa questão de sorte e azar, existem aquelas pessoas que, por alguma questão de resposta imunológica, não adoecem de maneira grave, porque uma vez que elas adoeçam, elas vão procurar o auxílio médico, provavelmente vão estar hospitalizadas e reduzem a disseminação da doença. São pacientes que evoluem de forma leve, com as manifestações clínicas, e com isso ficam durante 1 ou 2 semanas liberando o vírus, muitas vezes sem saber que estão fazendo isso. E aí vale a história de recuperar a história de uma paciente que pertence à história da medicina, chamada Typhoid Mary, a Mary Typhoid. Ela era uma dona de casa, uma empregada doméstica de origem irlandesa, que emigrou para os Estados Unidos, ganhava vida então trabalhando em várias casas, era uma espécie de faxineiro em cada casa, cada dia ela estava numa casa. E em vários momentos, nos surtos de febre tifoide, Mary Typhoid aparentemente nunca desenvolveu a doença. No entanto, nas casas onde ela trabalhava, repetidamente as pessoas adoeciam e morriam de febre tifoide. Até que ela foi identificado isso, através de cruzamentos epidemiológicos, e Mary foi internada durante muitos anos, não pôde sair, com medo que contaminasse outras pessoas. Ninguém sabia explicar exatamente por quê. Depois de quase 10 anos internada à força, ela finalmente voltou a trabalhar na sua profissão antiga e novamente o fato aconteceu, pessoas se contaminando por febre tifoide no local onde ela trabalhava, sem que ela nunca tivesse desenvolvido a doença na vida. Ela voltou a ser internada e ficou internada então o resto dos seus dias, quase 30 anos, até que veio a óbito. Quando ela morreu, ela passou por uma necrópsia, que é o exame que a gente faz no corpo da pessoa que vai a óbito. E se descobriu que ela tinha pedras, cálculos biliares na vesícula biliar, que fazia com que ela tivesse a bactéria da febre tifoide, só que por alguma razão ela não adoecia, ela liberava essas bactérias em baixa quantidade. Para ela, Mary Typhoid não era um risco, mas no local onde ela trabalhava, ela contaminava o ambiente e as pessoas morriam. Então, os super disseminadores, os super spreaders, são um fato da medicina. Numa doença como a Covid, em que a taxa de contaminação nos locais mais fora de controle chegou a ser um paciente contaminando 5, 6, hoje em locais mais como o Brasil, que a gente tem conseguido controlar mais a situação, um paciente contaminando 2 a 3, ser um super disseminador, obviamente, é um risco epidemiológico enorme. Então, se você gostou dessa história de hoje, não deixe de acessar Protetores da Pele e lembre-se, fique em casa, use a máscara para não ser também um super disseminador.